Ok, pessoal, vamos lá? Gravando. Qual é a ideia dessa atividade agora? É a gente continuar trabalhando com o sinal analógico, então a gente vai usar sinal analógico, só que a gente vai fazer um controle agora de peso. Ao invés de a gente fez um de nível, foi isso no exercício anterior, e agora a gente vai fazer um para fazer controle de peso. Bom, o detalhe é o seguinte: o exercício lá está pedindo para fazer um sistema de chegar no lotão do peso, abrir uma comporta nisso para encher o saquinho, salgadinho, né? Normalmente isso é feito em carrossel, né? Normalmente, que máquina é essas máquinas de invase? Então ele vai enche um determinado, vai enchendo os diversos alimentadores, e aí quando ele chega no peso ele abre a comporta para cair no saquinho. Aí o saquinho fecha e assim por diante. Ou então ele é em sequência também, né? Existe uns que ele vai fechando o saquinho, conforme ele vai selando, né? Vai botando uma resistência que vai esquentando e selando o saquinho, e aí o saquinho vai fechando, descendo o saquinho, e a máquina que vai cortando. Aí cai um, corta, cai um, corta, e fica cortando os saquinhos. São os dois formatos normalmente que existem, tá? Vamos lá fazer? Vamos ver o exercício? Bom, em uma fábrica de salgadinhos, a etapa final de produção consiste em sacar sempre a mesma massa de salgadinhos por pacote. Para tal, ao final da esteira, após serem assados, não fritos, não faz diferença nenhuma no exercício, né? Os salgadinhos caem em uma espécie de funil com um fundo fechado. Esse funil serve como balança, gerando um sinal que vai de 0 a 10 volts. O fundo desse funil se abre e se fecha conforme o sinal originado no sistema de controle. Para garantir sempre a mesma massa, o funil deve se abrir quando o sinal atingir 5,72 volts, esperar 2 segundos e fechar novamente. Algumas pessoas aqui tiveram alguma dúvida. Mas 5,72 é difícil de eu setar o valor exatamente 5,72. Como eu expliquei para vocês, em geral os sistemas são pneumáticos. Então tem muita vibração, né? O próprio sistema, a máquina selando, ou se for em carrossel, não importa como seja. Sempre tem muita vibração, e o fato de vibração para o peso faz o peso oscilar. Então você nunca vai atingir 5,72 exatamente. Então normalmente quando a gente usa um comparador, não compara com valor igual a 5,72. Nenhum sistema de invase a gente compara com valor igual, porque fatalmente você ia travar a máquina. No primeiro peso que desce, no segundo peso já ia travar a máquina porque o valor ia variar, tá? Então normalmente a gente não usa o peso igual, o sinal de igual como comparador. A gente usa um sinal maior igual, tá? Então, se cair 5,80, beleza, o saquinho foi um pouquinho mais cheio. Foi com um pouquinho mais de salgadinho do que era recomendado, mas não foi com menos. O ideal é pode ir um pouquinho a mais, mas não pode ser menos. O ideal é que vá na quantidade certa, porque se for a menos você pode ser multado porque está fora de padrão. Se for a mais você está jogando matéria-prima fora. Fora não, né? Você está desperdiçando matéria-prima porque está indo no saquinho e está vendendo como se fosse um saco menor. Então o ideal é que não vá nem a mais nem a menos. O ideal é que vá no peso. Mas a gente sabe que sempre tem uma tolerância. Até para menos existe uma tolerância, tá? Então, estou comprando aqui um determinado salgadinho, está dizendo lá que tem 50 gramas. Se vier com 49, não sei exatamente qual é a tolerância, mas se vier com 49, 48, se tiver dentro da tolerância, ele passa. O fabricante não vai tomar uma multa por causa disso. Tá? Ele sempre tem uma tolerância, pode ser pequena, mas existe uma tolerância para ele poder fornecer. Tá? Então tem uma entrada analógica com a balança gerando sinal de 0 a 10 volts e uma saída que aciona a abertura da comporta do funil. Ao invés de usar a 00, eu vou usar a 01 como de costume. Tá? Então eu vou adicionar um novo dispositivo e, atendendo a pedidos, eu vou fazer junto com vocês. Selecionei a CPU, vou colocar o IP na CPU, final 102, vou adicionar as nossas tags, entrada analógica, é uma variável do tipo inteiro, %, e W64 é o valor padrão da nossa entrada analógica. Funil é a nossa saída booleana,
é a porcento Q 0.1, não estou usando a 0.0, eu estou usando a 0.1. Bom, eu obrigatoriamente, se eu estou usando o sinal analógico, eu estou fazendo conversão de escala. Não adianta para mim tratar de 0 a 27 mil, eu tenho que fazer a conversão de escala. Então, eu vou usar uma variável de conversão, que vai ser do tipo real, porcento MD0, tá? Variável do tipo real. MD0, ele vai ocupar MD0, MD1, MD2 e MD3, certo? E eu preciso uma outra variável que já está na unidade de engenharia, que nesse caso é tensão. Ele já automaticamente já jogou na MD4. Se eu falo assim, vai ocupar 4 bytes. 4 bytes. Eu não consigo entender. Tá vendo que o próximo virou MD4? Automaticamente ele criou MD4. Porque como eu disse que era uma variável de tipo real, o TIA já entende que ele vai ocupar 4 bytes. Que 4 bytes são esses? Se eu disse que ele começa na MD0, é a MD0, 1, 2 e 3. Então quando eu crio uma próxima, se eu criar uma outra variável aqui, vai ser MD8. Vou criar uma variável aqui, ó, TTT, MD8. Se eu criar uma outra variável aqui, MD12. Então ele já entende que variável do tipo real vai de 4 em 4 bytes. Assim como a variável do tipo inteiro, de 2 em 2. A variável do tipo booleana é de 1 em 1 bit. Não ocupa nem um byte, ocupa um bit só de um byte. Então, o senhor quer me dizer, se eu quisesse utilizar outra variável real naquele mesmo bit, aí era só eu criar um byte só a mais? Do que Se eu quiser o quê? É de 4 em 4. Se certo. Eu quiser utilizar do mesmo byte, eu poderia? No MD0 de novo? Fazer outra variável como MD0, é isso não? Não, no caso, se eu iniciou com MD0. Certo. Aí eu utilizar MD1. Será que... Não, MD1 eu não posso usar porque ela já está ocupada. Isso. Bom, criadas as nossas variáveis, se precisar de mais alguma coisa, a gente volta aqui e cria, tá? Bom, vou aqui no meu bloco, main, vou usar as variáveis de conversão, normalizar e mudar a escala, de 0 a 27.648, a nossa entrada analógica, que vai converter no sinal de 0 a 1, que é a variável conversão do tipo real, então conversão, que vai jogar no sinal agora de 0 a 10 volts, e isso vai jogar na nossa variável tensão. Tá? Então agora a escala não é mais de 0 a 100, a nossa escala agora é de 0 a 10 volts. Tá? Ok, então no final dessa linha aqui, dessa network, eu tenho o quê? Eu tenho uma variável tensão já na escala de 0 a 10. Tá? Bom, vamos fazer a lógica agora. Só tem uma saída, só posso fazer a lógica de quem? Do funil. Então vamos lá. Escolhi a bobina. Funil. Quem é a condição que liga esse funil? Quando ele chega em 5.72, não é isso? Quando ele for maior, quando ele atingir 5.72. E ele vai ficar aberto por 2 segundos. Tá? Então, é a nossa variável. Vou usar um comparador. Cadê o comparador? Aqui. Quando ele for maior ou igual, quando tensão, eu poderia chamar de peso também, né? Mas como ele está colocando o valor em volts, eu vou chamar, por isso que eu chamei a variável tensão. Uma outra observação, separador de decimal aqui no TIA é o ponto e não a vírgula. Então é 5.72, tá? Se eu usar vírgula, para ele é separador de milhar e não de decimal, tá? Por isso que a gente usa ponto. Bom, beleza. Mas se eu fizer isso aqui, o funil vai ficar aberto por tempo indeterminado. Então eu tenho que temporizar isso, não é? Eu não posso com que ele fique aberto de forma indefinida. Ele vai ficar aberto por um determinado tempo, que no caso do exercício pede 2 segundos. Então eu vou usar o que aqui? Um TOF. Beleza. Se for um TOF, o que vai acontecer? Ele vai passar de 5.72, ele vai abrir e vai permanecer ligado.
ele só vai atrasar a saída quando ele baixar de 5,72. Então, ele ia contar para desligar, né? ele conta para desligar. Mas quando é que ele vai desligar? Quando ele deixar de ser... Eu vou botar aqui, tá? Um TOF aqui, ó. Um TOF de 2 segundos. Certo? O que vai acontecer? Ele vai... Imagine que bateu aqui 6 volts. Ele abriu o funil e ficou o funil aberto. Aí o peso está lá 6 volts, o funil continua aberto. Quando o peso cair abaixo de 5,2, é que ele vai contar mais 2 segundos e vai fechar. Só que o exercício pede que o quê? Ele vai esperar, quando o sinal atingir 5,72, ele vai abrir 2 segundos e fechar. Ele não está mandando esperar baixar de 5,72. Ele está mandando fechar depois de 2 segundos. Então seria um tom. Pronto, então vamos mudar para um... Mas entenderam por que um TOF não dá? Porque o TOF ele vai abrir, vai ficar aberto e só vai contar tempo depois que ele baixar de 5,72. Tá? Tá, então vamos raciocinar agora como um tom. Beleza. Quando ele atingir 5,72, ele vai contar o tempo e depois que ele vai abrir o funil. Isso não é um atraso para ligar? Então, vai ser verdadeiro. Ele vai contar 2 segundos e vai abrir o funil. Quando é que ele vai fechar o funil? Quando chegar no... Quando cair de 5,72. É isso que o exercício está pedindo? Não. Então não pode ser um tom. Pelo menos não de forma isolada. Se você quiser combinar um tom com um TOF, dá até para fazer. Mas de forma isolada, um tom não pode. E aí? Uma TP. Boa, vamos analisar com a TP? O que vai acontecer com o TP? Quando passar de 5,72, o IN vai ser verdadeiro, ele vai ligar. Lembra que eu comentei com vocês? Tomem cuidado com o TP. Porque ele vai ligar a saída por aquele tempo e não importa o que aconteça com a entrada, ele vai ficar ligado 2 segundos. E vai fechar. Então ele nem vai ficar mais e nem vai ficar menos. Ele vai ficar exatamente o tempo que você programar, independentemente do que aconteça com a entrada. Se cai na massa ou não. Exatamente. Independentemente de o peso caiu ou não, ele vai fechar o funil. Tá? Agora, nessa condição seria ideal, porque para ele fechar, tinha que chegar no peso. Então, ele só vai abrir o TP, ele só liga a saída quando a entrada é verdadeira. E quando é que a entrada é verdadeira? Quando ele chega no peso. Então, quando ele for maior ou igual a 5,72, ele liga a saída por 2 segundos e fecha. Independentemente do que aconteça com a entrada. Ele é o ideal para esse caso. Então, e se ele chegar a 5,72 e cair em menos de 2 segundos? Não importa. Ele vai ficar aberto por 2 segundos. Tá? Então ele sempre vai ficar aberto por 2 segundos, independentemente do que aconteça no peso. Passou de 5,72, ele vai ficar aberto por 2 segundos. O operador passou rápido e pegou o saco do salgadinho. Vamos lá? Descarregar? Caiu rápido, é menos de 2 segundos. Não importa, né? Bom, vamos lá. Primeiro, eu estou com 1,8 volts aqui. Nossa variável de tensão está com que valor? 5,72. 5,72? Não, Não, que o senhor falou que detalhou. Nossa tensão está 1,9. Variável de tensão está 1,9. Aí tá ruim de ler ali, né? Tá? Então aqui ele está lendo 1,8, o CLP está lendo 1,9. Então existe uma diferença de leitura. A gente já sabe que isso pode acontecer, tá? Então, quando eu passar de 5,72, passei de 5,72, ele ligou por 2 segundos e desligou. Ele continua acima de 5,72, eu não baixei. Vou baixar agora, ele permanece desligado. Agora eu vou subir
acima de 5.52, rápido e vou cair antes de 2 segundos, tá? Então eu vou passar de 5.72 e eu vou cair. Ele tem que ficar ligado, aberto por quanto tempo? 2 segundos. 2 segundos. Então, vamos lá. Subir e cair. Olha lá. Já caí e ele ainda estava aberto. Tá? Então o TP nesse caso se encaixou bem. E também, uma jogada do TP que se encaixou bem nessa situação, agora é um tempo curto. Isso. Porque se é um tempo longo, por algum motor de emergência, alguma coisa, você vai querer parar o processo E não para. e não para. Ok? Beleza?